Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, bom dia com gratidão. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa e a sua família. E que a presença do Espírito Santo seja real e verdadeira em nossas vidas. Como Deus é bom, né? Ele é maravilhoso o tempo todo. Vamos aguardando um pouquinho aqui até o pessoal chegar. O Instagram vai avisando, né, que a gente tá ao vivo. Enquanto isso, vamos ouvindo o louvor. Hoje tá um pouco baixinho, mas eu acredito que dá para vocês ouvirem um pouquinho. Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Comenta comigo aí. Vou colocar um louvor aqui para acordar o pessoal. Se o pessoal tá dormindo ainda, vamos acordar, gente. Bom dia, Maria Aline. Bom dia, Deus abençoe. Tem um dia maravilhoso, abençoado. Aleluia. Manda um aviãozinho aí pro pessoal. Vamos avisar que estamos ao vivo, porque hoje Deus tem grandes coisas a fazer por nós. Nesta quarta-feira, dia 9/7/2025. Deus tem o extraordinário a fazer em nossas vidas, o sobrenatural a derramar sobre mim, sobre você, sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, né? Então vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Receber o teu poder, quanto mais eu for. Maria Aline, fala pra mim, tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tá ouvindo um solzinho bem baixinho ao fundo? Manda um coraçãozinho aí pra eu saber que tá tudo bem, o som. E a gente vai iniciar. Som da festa vai subir, a glória descerá. Muito bem. É um novo som de aleluia. Hoje nós vamos estudar Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, o Provérbios inteiro fala muito sobre sabedoria, né? E aqui são dois convites. O da sabedoria e o da insensatez. Então, não sei se vocês lembram que lá no início eu falei sobre os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, né? É mais ou menos assim. Mas a sabedoria, ela grita, Deus, o Espírito Santo, ele está o tempo todo falando. As pessoas é que às vezes não dão ouvidos, as pessoas que não estão atentas, né? Ao que Deus está falando, ao que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Vamos ficar porque atentos o tempo todo Deus está falando, né? Então vamos lá, hoje nós vamos continuar na versão NVI, só ontem que eu já falado que ia experimentar fazer na versão NTLH, que é na linguagem de hoje, né? Mas eu gosto mais da NVI. Alguns versículos eu leio na NTLH. Vamos lá então.
Vou ler do 1 ao 6. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou os seus animais, preparou o seu vinho, arrumou sua mesa e enviou as suas servas para proclamarem dos pontos mais altos da cidade. Venham todos os inexperientes aos que não têm bom senso, ela diz. Venham, comam da minha comida e bebam do vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Ela convida e aconselha. Assim são os servos do Senhor, porque aqui diz que a sabedoria, ela enviou as suas servas. Então Deus nos envia a falar do amor dele para as outras pessoas e convidar para o banquete, né? Porque Jesus, ele construiu a sua casa, ele construiu e ele tem tudo preparado para nós, porque nós aqui nessa terra, nós somos o quê? Passageiros, nós somos peregrinos, o nosso lugar, nossa morada eterna é no céu, né? Então aqui a gente vê que nesse contexto ela está sendo apresentada como uma mulher generosa, preparada e firme. Suas 7 colunas falam de estabilidade, completude e perfeição. Exatamente, porque Deus, ele é completo, ele é perfeito e o tempo todo ele é estável. Ele não muda, ele é imutável. Então que nós estejamos, né, o tempo todo atentos ao que ele está dizendo, é o convite que tem para nós, né? Então, continuando, né? Ela prepara um banquete e convida os simples a se alimentarem. O que é os simples? Os simples de coração, de alma, aquelas pessoas que não se vendem, não se rendem, né, ao mal, aos prazeres do mundo, né? Isso é símbolo também de vida espiritual, de maturidade, de comunhão com Deus, né? E para nossa aplicação diária, uma aplicação prática, Deus, ele deseja que nós cresçamos, que você cresça e amadureça e se alimente da sua sabedoria, né? Da sabedoria que vem do céu. O convite é claro: venham. Para isso é necessário deixar de lado a insensatez, né? Deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, eu vou ter que abandonar os comportamentos infantis, impulsivos ou carnais, né? Aquilo que Deus não se agrada, né? Então, isso em aplicação teológica, né? A gente vê que a sabedoria, ela aponta o tempo todo para Cristo e ela também convida para a ceia, né? Se vocês quiserem anotar, em João 6,35, diz, é um convite, né? E a palavra, ela é alimento, né? Alimento para o espírito, e quem aceita o convite encontra a vida verdadeira. Verdadeira em Cristo. Bom dia, irmã Cida, seja bem-vinda. Então, que nós estejamos o tempo todo prontos a aceitar aquilo que o Senhor nos oferece, aquilo que Ele preparou com muito amor para nós, né? Que nós tenhamos sabedoria para entender o que é, porque muita gente às vezes não compreende porque está na insensatez, né? Vamos ver aqui o que fala João 6,36, né? Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram.
Nossa, é forte, né? É o João 35 que pediu para ler aqui. Deixa eu voltar, não é 36. Porque aqui, o 35, a gente tem que crer para aceitar o convite, né? O 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então aqui a gente vê o convite da sabedoria a ceiar, né? Ela preparou a sua casa, ela preparou tudo e ela está o tempo todo convidando. Ela manda suas servas, né? Aqui como se fosse apresentada como uma mulher generosa, né? Mas a gente sabe que ela leva a Cristo. Bom, continuando, do 7 ao 12. A diferença entre sábios e zombadores. Quem corrige o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, nossos olhos também atentos e despertos para que nós não venhamos a ser o quê? Zombador, que nós sejamos sábios em todo o tempo, né? Aqui a gente vê o quê? Que o coração que aceita a correção e o que rejeita. O coração que rejeita, ele é como um tolo, né? Mas o que aceita recebe recompensa, né? Então, o sábio, ele cresce com a exortação, mas o zombador rejeita a verdade. Então, assim, tem pessoas que a gente vê que ela tá fazendo errado, a gente vê que ela tá caminhando, mas se a gente for lá e falar assim, oi, não é por aí, a pessoa vai se sentir insultada. Então, o que nós devemos fazer? Às vezes, orar por essa pessoa, porque senão ela vai acabar ainda entendendo que a gente tá repreendendo ela com maldade, né? Então, o que a gente faz? Repreender quem não quer ouvir disfarçar. Essa energia aí não vai ser legal, né? Então, ó, deixa lá no cantinho dele, tá tudo certo, né? A sabedoria também é saber com quem e quando falar. Essa semana eu passei por uma situação, compartilhar com vocês, aqui na escola do meu filho, estava tendo uma votação para a escola passar a ser cívico-militar. E tem uma questão lá em particular com uma professora, e aí eu vi ela lá, eu pensei em falar com ela, mas primeiro eu perguntei, Espírito Santo, meu Deus, é o momento? É aqui? Não é. Então a gente tem que ser sábio em todo o tempo e pedir para Deus, para Ele tocar no nosso coração, falar aos nossos ouvidos para que a gente não seja tolo, né? Então assim, aplicação prática, né? Que nós venhamos receber com humildade as correções de Deus, porque Deus, Ele nos corrige sim, Ele é amor, mas Ele também é justiça, né? E também das pessoas que nos amam, e entender que a sabedoria cresce com o confronto.
e não com elogio. Muitas vezes nós somos confrontados, exatamente, o confronto dói, mas esse confronto vai nos fazer crescer. Então, seja sábio, receba e aceita, né? Então, a aplicação teológica, o versículo 10 é um dos mais marcantes. Quer ver? Eu vou reler ele aqui para vocês. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, assim, o primeiro passo para a sabedoria é a gente temer a Deus. E esse temer a Deus não quer dizer que nós temos que ter medo, mas que a gente obedeça, que a gente ouça, que a gente fique atento, porque Deus sempre tem o melhor para nós, né? Então, temer a Deus é se alinhar à sua vontade com respeito, fé e obediência. Amém? Gente, o tempo todo eu estou aberta a perguntas. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar, tá bom? E vamos dar continuidade, porque hoje esse capítulo aqui, ele é pequeno. Eu falei, nossa, vamos terminar muito rápido. Então, se alguém tiver perguntas, temos um tempinho aí para responder tranquilamente, tá? Vamos aqui agora do 13 ao 18. O convite da insensatez. Versículo 13. A insensatez é inquieta, tola e não sabe coisa alguma. Gente, vocês prestaram atenção que aqui tá falando que a insensatez é tola, né? Então, que não sejamos insensatos. Assenta-se à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, e clama aos que passam por ali, seguindo despreocupados. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. A água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. E aqui se refere a uma morte espiritual, tá, gente? E o que eu digo para vocês? É uma conjectura, isso aqui, o que eu imagino é como se aquela mulher fofoqueira que senta na porta da sua casa e dá notícia de tudo. Aquela pessoa que está pronta a transpor a discórdia, a levar o veneno, sabe? Eu vejo dessa forma, posso até estar errada. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Então, a gente vê aqui que a insensatez, a tolice, imita a sabedoria no convite. Tá vendo? Que lá em cima, no versículo, nos versículos acima, a sabedoria convida a todos. E ela construiu colunas, ela construía tudo alicerçado. Só que aqui embaixo, a insensatez, ela também convida. Só que o pão é roubado, as consequências são ruins. Ela até fala, a água roubada é doce. É doce no começo, né? Mas depois, então, mas não tem fundamento e nem verdade. Então, ela convida para o prazer fácil, escondido, ilícito, que aos primeiros momentos parece doce, mas depois termina em morte, culpa, ruína emocional e espiritual, principalmente, que é uma das coisas mais importantes, né? Então, para nossa aplicação prática, quantas vezes o caminho mais fácil parece mais atraente? Muitas vezes, né, gente? A gente é ser humano e a gente sabe disso. Eu estou falando por mim, já errei, já escolhi às vezes coisas que não poderiam, que não deveria, e hoje eu olho para trás e falo, nossa, como seria melhor se eu tivesse escolhido diferente, mas naquele momento eu fui insensata, eu fui tola, né?
Então, que nós venhamos vigiar, né? O pecado sempre parece inofensivo, mas ele leva à destruição, né? A sabedoria protege e a insensatez seduz para matar, para levar à morte. E essa morte que a Bíblia fala nem é só morte física, mas principalmente morte espiritual. A gente morre para as questões de vida, a gente morre. Sabe aquelas pessoas que estão vivas, parecendo um zumbi? Elas estão tristes, elas não têm mais amor, elas não têm mais prazer na vida, elas apenas vão. Por quê? Porque elas estão mortas espiritualmente. Mas Jesus, ele convida à vida e à vida eterna. Ele é a água da vida. Quando a gente bebe dessa fonte, a gente se alimenta da fonte, a gente ela nos conduz ao caminho eterno, né? Então a gente vê que essa é uma analogia de guerra espiritual. O mundo, a carne, o diabo faz convites o tempo todo, os pratos maravilhosos, mas esses pratos, essa mesa tá cheio de engano, cheio de mentiras, de falsidade, que só vão levar ao caminho da perdição. Mas Cristo, ele nos oferece vida e vida eterna. A insensatez oferece morte disfarçada de liberdade. Então esteja atento, esteja com os ouvidos abertos a perceber e a compreender o que verdadeiramente aquele ambiente está falando. Nós precisamos aprender a ler os ambientes, porque nesses ambientes eles podem ter engano disfarçado, né? A insensatez, ela oferece morte disfarçada de liberdade. Então, esteja atento o tempo todo, né? Vamos então para uma reflexão final, né? Que, como eu disse, esse Provérbios 9 é pequeno, tem só 18 versículos, né? Então, esse capítulo, ele nos mostra dois caminhos, duas mesas preparadas, o caminho da vida e o caminho da morte, né? Ambas chamam o simples, ambas nos chamam, né? Oferecem comida, mas só uma delas leva a vida e a verdadeira paz. Então, que estejamos atentos aos convites, aos pratos que nos são oferecidos, né? A mesa da sabedoria, presta atenção nas exigências, ela exige renúncia, escuta, reverência e humildade. 4 coisas, eu vou repetir. Exige renúncia, escuta, reverência e humildade. Agora, a mesa da insensatez que leva à morte oferece prazer momentâneo, mas cobra um alto preço depois. Tá vendo? Como que é diferente, né? Então, a vida espiritual exige discernimento, né? Todos os dias somos convidados por vozes, então cabe a você, a mim, cabe a nós, né? Decidir qual mesa nós vamos ocupar, com quem nós vamos se alimentar, a quem... Olha, sabe o que eu preciso que você entenda? Que você é precioso, você é preciosa, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, não se venda, não ceda a sentar em qualquer mesa, qualquer companhia. Seja seletivo, seletiva. A sua presença é muito importante, viu? Então, as aplicações práticas para hoje, para o dia que se chama hoje, né? Então, são 5 aplicações práticas que eu vou dar para você, né? 5. A primeira, aceite o convite da sabedoria com alegria. Ela quer te alimentar com propósito. 2.
Cuidado com os atalhos e prazeres que prometem doçura, mas escondem destruição. 3. Seja mulher ensinável, mulher ou homem, né? No caso, ensinável. Aprenda com quem te confronta com amor. Então, assim, quando nós somos ensináveis, nós estamos dispostos a aprender, a esvaziar o copo e encher de novo. Não existe essa questão de falar assim, não, mas eu já sei. A gente sempre está aprendendo. Eu sento e por mais que eu já ouvi aquilo, eu já entendi, mas eu estou com os ouvidos abertos. Uma palavra nova que eu ouço, que eu recebo, aquilo ali vai somar no que eu já sei, né? Então, que nós sejamos ensináveis. 4. Avalie sua mesa com quem você tem se alimentado, espiritualmente e emocionalmente, nas duas áreas, porque nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos de alimentar essas três áreas. Não tem como a gente achar que nós só vamos alimentar o corpo. Se a gente alimentar só o corpo, vai chegar um momento que a alma e o espírito vai ficar doente, né? Se nós alimentarmos só o espírito e o corpo também não vai ficar doente. Então, é a questão do equilíbrio, né? 5. Tema ao Senhor. Esse é o verdadeiro começo da transformação. Exatamente. Eu convido você a temer a Deus, a convidar Ele para te dar sabedoria, entendimento sobre tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, porque Ele sempre tem o melhor para nós, né? Então, que nós estejamos de ouvidos atentos, que nós venhamos a abrir a nossa mente para entender e compreender e receber, que nós sejamos terra fértil, né? Porque a terra, quando ela é fértil, ela recebe a semente e ela produz, ela nasce, dá flores, frutos, e aqueles frutos vão alimentar outras pessoas, né? Então, que nós sejamos pessoas que vamos produzir frutos, que vamos compartilhar, que vamos alimentar outras vidas. E é assim, gente, Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. O que é para mim não é para você, e o que é para você não é para mim, não é para o ciclano. Então, nós somos o corpo de Cristo. Cada membro funciona de uma maneira. Então, fique tranquilo que o que é seu é seu. Deus já tem preparado para você o melhor e Deus já tem preparado para cada um de nós o melhor. Então, se você ainda não tem certeza do seu verdadeiro propósito em Cristo, da sua verdadeira identidade em Cristo, ore que Ele irá te revelar. E eu também posso te ajudar, tá? Mas isso aí é uma questão mais reservada, não é para uma live aqui agora, nesse momento, né? Mas enfim, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento, por essa palavra de conhecimento que nos confronta, que nos conduz ao caminho da verdade, amém? Vamos orar então agradecendo. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor. Senhor, nos conduz com a tua presença nesse dia que se chama hoje, que nossos corações sejam terra fértil, que a tua palavra venha produzir a 100 por 1, que nós possamos levar adiante os frutos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a todos os que estão aqui ao vivo agora, aos que vão assistir gravado depois. Senhor, abre o entendimento, a mente, venha dar clareza de tudo aquilo que a tua palavra quer passar ao teu povo, Senhor. Eu te agradeço, reconheço que nada sou, mas em ti
Nós sabemos que podemos todas as coisas, Pai. Então, nos capacite e nos conduz ao centro da Tua vontade, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós estamos encerrando, né? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Para os que estão chegando agora, eu já estou encerrando, mas vai ficar gravada e você pode assistir. Após a meia-noite, vai lá para o YouTube também. Se não deu para assistir hoje, pode assistir depois. Gratidão, gratidão. Tenha um dia de paz e bênção e até amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém.